Olá, senhoras, olá, senhores. Tudo bem? Ok. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências do EAD Concursos, e nós estamos dando aí prosseguimento, continuando o desenvolvimento do curso de Química para cumprir a sua ementa, né, do seu concurso. Aliás, o tópico de hoje, você vai ver, eu costumo dizer que é a nível de concursos, vestibulares, sabe, concursos civis, militares, se tem Química, tem cálculo estequiométrico, não tem como não ter, às vezes tem até duas, né? Se você observar em provas já passadas, você vai verificar que é verdade. O que é o cálculo estequiométrico, a estequiometria? É uma das partes que a gente costuma colocar no módulo 2, na Química Geral, né? A Química 1 é a atomística, nós já vimos uma parte boa. A 2 é a geral, que vem a parte de nomenclatura, fazer fórmulas, dar nomes, o cálculo estequiométrico. A química 3 é a físico-química, soluções, diluição, mistura, pH, pOH, termo, eletroquímica, radioatividade. E a 4 que é a orgânica, a química do carbono. Então, na química 2, que é esse módulo que a gente está complementando, a parte de cálculo estequiométrico é aquela hora, eu costumo dizer para os meus alunos, em que a gente vai sair da química teórica, a química do papel, do livro, e ir para o laboratório. Ou seja, nós vamos tentar entender as equações das reações químicas, né? Aquilo que eu escrevo para você não é uma reação, a reação é aquilo que a gente faz no laboratório. É uma equação algébrica de uma reação química. E a grande dificuldade da maioria dos meninos que a gente tem contato aí nos cursos presenciais, também nos online, é exatamente fazer o acerto do coeficiente, porque não adianta você ler H2SO4 mais NaO, H dando Na2SO4 mais H2O, se você não sabe quanto vai ter que reagir. Essa é a parte da estequiometria. O estequio quer dizer isso, quantidade, cálculo. Calcular quanto de cada reagente, do reagente A reage com B. Não adianta eu botar 10 gramas de um com 50 de outro, não necessariamente vão reagir. Então é isso que a gente vai falar, quanto de cada reagente reage com o outro e quanto vai produzir, né, quanto vai ser produzido do segundo membro nos produtos. Então essas são as chamadas leis ponderais do cálculo estequiométrico. A primeira que a gente precisa dar uma olhada, né, legal, todo mundo conhece, lembra lá do professor do ensino fundamental? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois é, ele não estava muito errado não. Esse é o chamado princípio de Antoine Lavoisier, né, que é o que nós vamos ver agora. Então, o princípio de Lavoisier, olha aí, Lavoisier, ele é simples. Muito simples, ó. Ele diz para você que a massa total dos reagentes, reagente é o que está antes da seta, no primeiro membro, tem que ser igual à massa total dos produtos. Bom, eu vou te fazer duas considerações aqui, né, a respeito disso. Que, primeira, que é a lei básica do cálculo estequiométrico, e a segunda, não vai se assustar. Mas, na verdade, atualmente a gente sabe que sempre pode acontecer de desaparecer, transformar uma pequena quantidade de matéria em energia. Isso é mecânica einsteiniana, né? A matéria pode ser transformada em energia e a recíproca é verdadeira. Você lembra lá do Einstein, só para você lembrar um pouquinho, né? O Einstein sempre dizia que a variação de energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O C é a velocidade da luz. Mas aí é que está. Na sua ementa, no seu conteúdo, não cai mecânica relativística einsteiniana. Não cai essa. E a quantidade de massa que é transformada em energia numa reação é ínfima, é muito pequena, porque o valor alto é o valor da constante aqui, que é 300 mil quilômetros por segundo. Você ainda vai ter que transformar isso para metro, multiplicar por 10 a terceira e depois para trabalhar na tua unidade aí, que dependendo vai ter que ser centímetro, multiplicar por 10 a 2. Então, uma pequena massa pode ser transformada em uma quantidade infinita não diria, uma quantidade muito grande de energia. É o que acontece, por exemplo, no Sol. Matéria sendo transformada em energia por uma fusão nuclear, os átomos de hidrogênio se fundindo e formando átomos de hélio e liberando energia. O que acontece com uma bomba atômica, por exemplo, que é a fissão, matéria sendo transformada em energia, pouca matéria em muita energia. Mas, como eu te disse, no seu conteúdo não tem a mecânica einsteiniana. Então, nós não vamos trabalhar com essa premissa. Ou seja, para nós, na verdade, nós não trabalhamos com a formulinha do Einstein a nível de conhecimentos pedidos aí para a nossa ementa. Bom, então, vale o Lavoisier, professor, vale o Lavoisier.
A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, né? A não ser que ele te cobre especificamente, mas em todas as questões que a gente pega em exames de concurso, militares, civis, exames até de vestibulares, ele considera o Lavoisier. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo fácil. Ó. Então, olha que exemplo legal que eu vou trabalhar para você. Imagine, por exemplo, um procedimento usual, que é pegar o óxido de cálcio, vamos chamar óxido de cal. É um pó branco vendido em sacos, tipo argamassa, utilizado para misturar com cimento, com areia e fazer a argamassa das construções. Ele também é utilizado, às vezes, no interior para fazer as famosas caiações. Nessas caiações, ele vai misturar esse CaO, o óxido de cálcio, que é um pó com água, e pintar a parede das casas. Tá? Então, nós vamos trabalhar com CaO, o óxido de cal ou de cálcio, e reagi-lo com água. Observe, com H2O. Olha aí. Isto vai produzir ali dentro do balde, ó, o pozinho branco, CaO mais água, vai produzir o que nós chamamos de uma base ou um hidróxido, que é o CaOH2, o hidróxido de cal ou hidróxido de cálcio, também chamada cal hidratada. Então, óxido de cálcio mais água, que é um óxido neutro, dando o hidróxido, né, uma base de cálcio. Muito bem. Observe agora comigo que se eu pegar, por exemplo, o peso atômico, isso é fornecido em tabela, as massas atômicas ou peso atômico, ele vai te dar no problema do lado, você não tem que decorar. Peso, massa atômica, número atômico, são constantes, ele te fornece. Então ele vai te dar que o peso atômico do cálcio é 40, ó, olha só, 40 gramas por cada 1 mol. O do oxigênio é 16, ó, o que te daria 56 gramas, olha aí. Né? Eu tenho aqui, ó, quando não tem nada, é porque tem umzinho aqui do lado. Eu vou te ensinar a balancear, mas já escolhi essa para não te dar trabalho. Observe que da água eu tenho agora, então tem 56 mais a água. O hidrogênio é 1 vezes 2 é 2, mais o oxigênio que é 16, vai me dar mais 18 gramas. Viu que tranquilidade? Agora, e no segundo membro, o que que eu tenho? Eu tenho o cálcio, que é 40, olha aqui. Mas, dentro do parêntese, eu tenho 16 do oxigênio, mais 1 do hidrogênio, vezes 2. 16 dentro do parêntese primeiro, 16 mais 1, 17, vezes 2, 34. Observe, 17 vezes 2, 34, mais 40. Olha aqui, 56 mais 18, 8 mais 6, 14, 1, 5 e 1, 6, mais 1, 7, 74 gramas é o que eu tenho no primeiro membro. De 1 mol de óxido de cálcio, viu que fácil o Lavoisier, mais 1 de água, deu 74. No segundo tem que dar 74, então nós erramos a conta. Então vamos ver? 40 mais 34 deu 74, e é isso aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Está confirmado o Lavoisier, pelo menos aqui no papel, né? Como eu te disse, se você for aprofundar nessa química, você vai ver que, na verdade, se você for entrar mais profundamente nessa zona limítrofe da química e da física, estudar estenianismo, você vai ver que sempre, eu diria para você, há uma transformação de matéria em energia, de energia em matéria, mas que não é considerada, porque é ínfima, pode aplicar o Lavoisier sem medo. Tranquilo? Então esse foi o Antoine de Lavoisier. No segundo princípio, olha só, nós vamos trabalhar com o Proust, né? Esse Proust, olha só, o princípio de Proust, muito empregado, ele diz o seguinte, ele é conhecido como o princípio das proporções definidas ou proporções fixas. O que é isso, na verdade? Então, a lei das proporções definidas, né, ou proporções fixas, ela diz o seguinte, lei das proporções definidas ou fixas, ela diz o seguinte, que quando um reagente A, você gasta X gramas dele para reagir com Y gramas do reagente B, se você usar 2x do A, vai ter que usar 2x do B. É o que ele está dizendo, lei das proporções definidas ou fixas, a lei de Proust. Aí, Dimas, ficou complicado. Tá, vamos mudar então, passar para um outro exemplo. Olha aqui, vou te dar um exemplo clássico, que é, por exemplo, a reação entre o gás de hidrogênio, H2, ó, mais o gás oxigênio na chamada síntese de água, produzindo H2O. Veja bem, o que nós vamos ter agora aí? Nós temos o seguinte, se você fizer o acerto dos coeficientes, eu peguei essa equação, porque é simples, eu vou te mostrar na próxima aula exatamente um acerto de coeficientes, né? Mas nessa você vai ver o seguinte, imagine que você botasse um aqui,
Então, você tem 2 hidrogênios no primeiro membro, ó. 1 vezes 2, ó, 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Você tem que ter 2 no segundo. Por quê? É uma consequência da lei de Lavoisier, tu percebeu? Então, coloco 1 aqui, ó, porque a seta, guarda bem isso agora, a seta do reage para, na equação da reação, ela simboliza um sinal de igualdade. Aplicando Lavoisier, o que eu tenho no primeiro, eu tenho que ter no segundo mesmo. Não pode aparecer ou desaparecer. Como eu te disse, do ponto de vista de Einstein, até poderia transformar matéria em energia, energia em matéria, mas não é a questão. Tá. Veja que agora eu tenho 2 hidrogênios, porque eu botei 1 aqui no primeiro, ó, no reagente, ó, e tenho 1 aqui no segundo, porque 1 vezes 2 é 2. Só que eu fiquei só com 1 oxigênio no segundo. Como eu já tenho 2 aqui, olha, eu vou ter que multiplicar isso aqui por meio. É claro que se você não quiser trabalhar com esses coeficientes fracionários, você pode multiplicar tudo pelo denominador. Por exemplo, fazendo isso aqui, ó. Multiplica tudo por 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Não vai mudar absolutamente nada. Mas, continuando o nosso trabalho, olha o que ele está dizendo. Que os reagentes vão reagir em proporções fixas e definidas. O que ele quer dizer com isso? O hidrogênio, ele vai te dar, do lado na tabela, tem um peso atômico igual a 1. E o oxigênio igual a 16. Então, eu vou ter, para o hidrogênio, eu tenho 2 gramas. Ó. Mas, veja bem, o que eu tenho de oxigênio? O oxigênio é 16. 16 vezes 2 é 32. Eu estou trabalhando com os coeficientes azuis, perdão. Botei os amarelos, você daria a mesma coisa. Você pode fazer o cálculo e vai ser. Aliás, é isso que eu quero te demonstrar. Então, o oxigênio é 16, mas eu tenho 2 oxigênios, olha aqui. Então, dá 32, mas eu estou multiplicando por meio. Multiplicar por meio é dividir por 2. Então, 16 vezes 2 dá 32, mas eu divido por meio. Ou melhor, eu multiplico por meio. Multiplicar por meio é dividir por 2. Então, 32 vezes meio é 32 dividido por 2, que vai dar 16 gramas. Observe que é isso que eu tenho aqui. Está vendo até aqui? Está indo pelo Lavoisier. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, ó. Vezes 1 é 2. Mais o oxigênio 16, 18 gramas. Tá. Então, Dimas, Lavoisier, pois é, mas agora você vai entender a diferença para o Prost. Se eu pegar agora, vamos com carinho, tu está vendo a importância disso? Eu costumo dizer que o aluno que domina essa parte, a físico-química fica muito fácil para ele. Mas ele tem que necessariamente dominar o cálculo estequiométrico inicial. Bom, confirmando o Prost, até aqui, aplicamos Lavoisier de novo. Imagine, entretanto, que eu tivesse apenas 1 grama de hidrogênio. Eu não tenho 2 gramas no laboratório. Eu vou reagir 2 com 16? 1, se eu reagir com 16, vai sobrar oxigênio. É o famoso reagente em excesso. Não adianta eu reagir 1 grama de hidrogênio com 16 de oxigênio, porque 2 gramas de hidrogênio reage com 16 de oxigênio. Então, se 2 reage com 16, uma mera regra de 3, 1 vai reagir com quanto? Vai reagir com 8 gramas. Ó. Observe que ficou muito simples. Ó, vamos botar o sinalzinho assim indicando. Se 2 reage com 16, 1 reage com 8. Dimas, se fosse 20 gramas de hidrogênio, ia ser 160 de oxigênio. Dimas, se fosse 10 de hidrogênio, multiplicou por 5, vai multiplicar 16 vezes 5, que vai dar 80, sempre. Aí já é o Prost. Então, se x de A reage com y de B, 2x de A reage com 2y de B. Aí se eu botasse 1 grama com 16, vai sobrar 8 gramas de oxigênio. É o famoso reagente em excesso. Vamos ver se deu certo? Vai para o segundo membro. Então, se eu reagir 2 com 16 deu 18, se eu reagir 1 com 8, vai dar quanto? É só somar aqui, ó 9 gramas, ó. Entendeu? Aplicamos simultaneamente o Lavoisier na manutenção da quantidade de matéria, de massa do primeiro para o segundo, e aplicamos simultaneamente, conseguimos aplicar também o Prost. Vai ser muito útil para a gente. Tranquilo, né? Eu gosto muito dessa parte. Eu acho assim divertido trabalhar assim. Tá, vamos agora passar para o terceiro item da aula de hoje. Nós vamos ver agora o princípio de Dalton, né? O Dalton, que é o terceiro princípio, John Dalton, famoso Dalton, estava lendo sobre ele esses dias, achei até estranho, o mesmo Dalton lá da física. Esse Dalton
também dos modelos atômicos, né? Foi, aliás, a descoberta dele do modelo de Dalton, aquele modelo lá que o átomo era maciço, bolinha, nós gravamos uma aula sobre isso. Foi muito mais importante o Dalton aqui do que lá na evolução dos modelos, ele não foi muito feliz. O Dalton, inclusive, ele era, naquela parte ali de seleção natural, ele era criacionista, né? Ele acreditava no criacionismo. Eu achei muito legal. Depois ele evoluiu para defender aquela hipótese da abiogênese, a geração espontânea. Tu vê como as coisas mudam. Mas era um gênio, né? Tu vê? Química, física, matemática, biologia. Estamos precisando de mais gente assim hoje. Bom, o Dalton é o chamado princípio das proporções, não vai trocar com o Proust, hein? Princípio das proporções, olha só, múltiplas. Então, o princípio das proporções múltiplas, veja bem, olha aí, princípio das proporções múltiplas. Ele diz que em certos casos, olha a importância desse senhor, certos elementos podem reagir entre si em proporções diferentes. Né? Tu vê, parece contradizer o Proust, não é uma contradição. São casos especiais. Um caso notório que a gente observa, para você ter um exemplo clássico, é o seguinte: imagine que você estivesse queimando carvão. Você sabe que combustão é sempre reagir com oxigênio, ó, C mais O2, os dois reagentes. Vamos supor que nós tivéssemos nessa reação 1 mol, que são 12 gramas, o carbono PA é 12, ó, só para confirmar com o Lavoisier. O oxigênio é 16, não preocupe, com massas, pesos atômicos, o número dos atômicos ele vai te fornecer. O que isso vai fornecer? Depende. Olha, essa mesma reação, ó, ela pode te dar 2 produtos diferentes. Depende, atenção agora, por favor, de quanto você vai utilizar. Se você utilizar meio mol de oxigênio, ou seja, ao invés de 16, usar apenas 8, tu vai ter um produto. Qual vai ser o produto que você vai ter? O produto que você vai ter vai ser CO, o monóxido de carbono, que é um gás insípido, inodoro, incolor e perigosamente reage com o ferro da hemoglobina, formando um composto estável, impedindo que o oxigênio seja transportado dos pulmões até os tecidos. É muito tóxico o CO. Acontece muito em casos desregulados, enfim. Então, este que nós temos aí, ó, o primeiro. Então, 1 de carbono, olha lá, 1 mol de carbono, 12. Mais, vamos até botar para você ver que confirma, ó, o Lavoisier, só para lembrar. Mais meio mol de oxigênio, que é 16, meio mol vai dar 8, ó, 8 gramas. Quanto é que vai dar aqui no segundo mesmo? O carbono é 12, ó. Olha lá. Então eu tenho 1, 12 mais 8 e o carbono. O PA é 12, veja bem. E o oxigênio 16. Então, houve conservação da massa, carbono 12 mais oxigênio. Só que eu utilizei só meio mol de oxigênio, né? Agora, veja que, na verdade, quando a gente colocou esse 8 aqui, ó, seria a metade de 1 mol. Esse é o grande perigo. Por quê? Porque, na verdade, o oxigênio aqui, se você observar, ó, dá 32, é onde vocês erram muito. 32, a metade de 32 vai dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 16 gramas. Então, não são 8 gramas. Tu percebeu? 8 gramas seria meio mol do átomo de oxigênio. Nós temos o gás oxigênio. Então, O2 é 32, meio mol deu 16. Vamos ver se nós estamos certos? Então, não é 8 Dimas? Não, não é. Né? Ah, mas como é que eu vou confirmar isso daí? Assim, ó, onde estava o 8, a gente põe 16. E o CO? O carbono, ó, é 12, mais o oxigênio, que é 16. 12 mais 16 vai nos dar 28 gramas. Viu? 28 aqui, ó, e aqui também, ó, 12 mais 16. Muito cuidado quando acontecer essa situação. Meio mol de O2 não é 8 gramas. Meio mol de O2, 1 mol de O2 é 32, cada 1 O é 16. Ô, Dimas, se fosse um oxigênio, se aparecesse um oxigênio, seria 16 gramas. Mas o oxigênio existe na natureza como gás, O2. Então, 16 vezes 2, 32, vezes meio, como está aqui, ó. Confirmando pelo Lavoisier, estamos confirmando o Dalton. Tá, vamos ver a segunda reação. Essa segunda reação, olha aqui, C mais O2 também poderia, ó, 1 mol aqui, e agora nós vamos utilizar, ao invés de utilizar meio mol como em cima, ó, aqui, nós vamos utilizar 1 mol. Então, agora eu vou produzir não o CO, mas o CO2. Olha o que é a lei das proporções múltiplas. Tu está vendo o carbono reagindo com meio mol de gás oxigênio e aqui, e o carbono reagindo com 1 mol de oxigênio.
No primeiro produziu o CO, no segundo CO2. Então a formação do produto vai depender de quanta, da estequiometria do oxigênio. Será que está certo, Dimas? Vamos ver, né? Então o carbono aqui, ó, vamos lá, trabalhando. O carbono aqui é 12 gramas, ó. Mais o oxigênio, de novo, cuidado, 1 mol, 32 gramas agora, ó. É 1 vezes 16 vezes 2, 32 gramas. Se não der 44, aqui deu 44. Nós fizemos coisa errada. Então, carbono, veja bem, C12, ó, mais 16 vezes 2, 44 gramas e nós, bingo! E terminamos essa primeira aula. Muito obrigado, meninos. Na sequência, a gente vai ver balanceamento e lei do volume molar e aplicar essas leis ponderais. Espero que tenham aproveitado. Numa sequência, a gente faz alguns exercícios. Beijo grande, fiquem com Deus e namastê.